Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família nessa noite. No nome de Jesus, eu quero cumprimentar os irmãos aí também da internet. Que Deus abençoe também sua vida aí no nome de Jesus. Fala ao seu irmão, Senhor, tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Fala assim, você é amado do Senhor. Fala assim, Deus conhece a sua vida. Aleluia. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Nós somos amados do Senhor e que Ele conhece as nossas vidas, Ele sabe as nossas dificuldades, as nossas deficiências, as nossas fraquezas. Deus conhece, fala assim, os nossos medos e temores, sim ou não? E eu creio nessa noite que a presença do Espírito Santo de Deus está no oculto, está no ambiente, Ele está nos conduzindo nessa noite a tomar posse de uma palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Na verdade, quinta-feira passada, quem estava aqui? A gente encerramos as parábolas, amém? Está lá na internet, depois se você quiser ouvir, está lá no Facebook. Eu falei sobre uma fé que está disposta a arriscar. E interessante que a gente ensinou sobre a fé. E hoje eu quero te ensinar, eu quero que você saia daqui entendendo sobre a questão, fala assim, da posse. A gente fala muito isso assim, eu tomo posse. Quem já falou isso? Quem já falou assim, eu recebo? Então eu quero te ensinar a respeito disso nessa noite. Eu quero te, na verdade, você vai sair daqui entendendo de verdade o que é tomar posse, o que é receber. Porque entenda isso, eu falar eu recebo, só o fato de eu falar já mudou alguma coisa? Sim ou não? Quem acha, irmão? Sim ou não? E qual que é a diferença de eu recebo, fala assim, eu tomo posse? Irmãos, isso aqui é tão impressionante, porque nós estamos ensinando nesses dias a verdadeiramente a gente tomar posse da palavra pelo poder do nome de Jesus. E eu quero, Deus abençoa, eu quero te ensinar nessa noite sobre o princípio da posse. O que é tomar posse? Quantos nessa noite você tomar posse de algo nesses dias? Amém, graças a Deus. Mas que a primeira posse que nós temos que tomar é que nós não vamos ser governados por um ladrão, né, irmão? Nós somos governados por Deus. Quem recebe isso em nome de Jesus? Não é verdade, irmão? Nós somos governados por Deus. Nós somos governados pelo aquilo que a palavra diz. Quem crê nisso, irmão? Então a gente entende que alguns princípios da palavra, eles não podem, falar comigo assim, ser mudados. Sim ou não, irmão? O princípio é que Deus te amou e me amou antes da fundação do mundo. A Bíblia nos ensinou isso, irmãos. Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Quem lembra de João 3,16 fala assim, porque Deus amou o quê? O mundo. Quem é que estava no mundo? Fala eu e você. Deus me amou e te amou. Então entenda isso, Deus tem um plano, irmãos. A Bíblia fala lá em João 17 por 5 vezes, irmãos, que Deus falando que ele seja um, assim como eu sou um com o Pai. Deus falando assim, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Fala assim, eu e minha casa. Se encaixa nessa palavra. Deus vai nos livrar do mal, amém, irmãos? Mas interessante, pergunta ao seu irmão, o que é posse? Fala assim, a concretização. Fala assim, de algo. Porque quando a gente entra ali, irmãos, depois eu quero te encorajar a voltar lá no culto de quinta-feira passada e ouvir aquela palavra, para você poder entender que aquela palavra lá, ela está, quarta-feira, quarta-feira. Aquela palavra, ela está conectada com essa palavra de hoje. Então, eu ensinei sobre semear na fé, é perigoso, fala perigoso, é arriscado. E hoje eu vou te ensinar sobre a doutrina da posse, sobre tomar algo de posse. Quem já viu a lei do pensamento positivo? Quem já ouviu falar sobre essas coisas? Você começa a pensar algo, até a lei da atração, quem já leu sobre isso? Não estou falando sobre essas coisas. Eu estou falando sobre tomar posse, fala assim, na palavra. Fala assim, é diferente. Quando você toma, por que é diferente, pastor? A posse, ela é uma concretização de algo que eu espero, fala comigo assim, agindo. Porque tem gente que espera esperando, sim ou não? Acha que Deus vai fazer e ele não tem que fazer nada e só Deus vai fazer. Fala isso aí. Fala assim, isso aí é mentira.
Mentira, irmão, isso é só enganação. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E outro versículo fala assim, ó, que agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo de quem? Fala assim, é do meu coração. Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então, quando eu estou falando de posse, eu estou falando de algo que fala assim, tão profundo, que nesse culto eu preciso tomar posse. A presença de Deus vem na adoração, sim ou não, irmão? Ela se manifestou nesse ambiente, ela andou aqui, ela veio assim como um refrigério, como um bálsamo. Sim ou não, irmãos? Porque a gente entende que eu preguei algumas palavras, se nós voltar lá no canal, voltar no Facebook, eu preguei algumas palavras que eu preguei esses dias aí atrás que Deus está no controle quando tudo dá. Irmão, parece que está pregando atual hoje. Eu tinha que estar pregando ela hoje, né? Mas se você voltar lá, você vai entender o que eu estou falando. Porque eu quero te ensinar hoje como tomar posse, irmão, de coisas que fala assim, que Deus já deu. Ah, não, você não está acreditando. Fala assim, Deus já deu. Só falta tomar posse. Como que isso funciona? Vamos lá, fala assim, no nosso país. Quando uma pessoa atinge uma certa idade, ela tem o direito de quê? De quê? Eu não sei nem qual que é a idade mais, porque muda tanto, né? 75 para o homem, 65 para a mulher, não era? Eles vai mudando toda vez, sim ou não? Eu acho que vai mudando, eu acho que vai chegar na minha vez, de jeito, tanto muda. Apesar que eu sou muito novo, eu só tenho 43, está longe até. Mas eu não quero aposentar não, irmão, pode falar a verdade. Mas quando chega a idade, o que você tem? Fala assim, direito. Sim ou não? Então eu estou te ensinando sobre posse, você entender como que funciona aqui dentro o culto. Porque você entra aqui achando que o fato de você entrar aqui, você já tem que tomar. Então no nosso país, uma pessoa atingiu a idade, o que ele tem que fazer? Ele tem o direito de aposentar. Ele cruza os braços, todo mundo cruza os braços. Cruzou aí, cruza, irmão. Cruza os braços. Ele cruza os braços e o cheque vai chegar lá na casa dele. Hã? Por que a gente quer fazer assim aqui? Ele cruza os braços e fala assim, eu trabalhei minha vida inteira, paguei aquele INSS a vida inteira. Agora eu vou esperar o cheque lá em casa. Ele vai receber cheque? Hã? O que ele tem que fazer? É assim que Deus está fazendo com você, você não está entendendo. Ele já te deu, é seu direito, você tem que tomar. O que ele faz? Ele vai lá no INSS, o que ele fala? Ele dá uma prova de quê? É o que a gente não faz no culto, tem gente que entra morto e sai morto. Nunca dá uma prova de vida aqui dentro. Fica aí achando que Deus vai. Deus está vendo, chegou o dia, eu estou aposentando. Deus falou que vai me dar e você está aqui. Entrou morto e saiu. Ele dá uma prova de quê? Lá no INSS. Ele se apresenta e fala, eu tenho direito. Por que você tem direito? Porque eu paguei a vida inteira. Estou com 75 anos, eu paguei a vida inteira, agora eu tenho direito de quê? Você fica na casa dele, ele aposenta. Hã? Mas você não tem direito. Mas aposenta. Então entenda, o fato de você ter direito não quer dizer que você vai receber. Se você não se manifestar. Quem pegou? Só que a gente passa as portas, cruza os baixos e fala assim, se Deus não fazer eu rupiar, não está aqui. Se eu não sentir nada, Deus não está aqui. Se Deus não fizer do jeito que eu estou pensando, Deus não está aqui. Se Deus não mover do jeito que eu estou querendo, Deus não está aqui. Deus não está falando na minha vida, Deus não está acessando meu coração. Entenda isso. O fato de você ter direito não quer dizer que você pode o quê? Aposentar, irmão. Você tem que dar um sinal de vida lá. E aí eles vão olhar e vai analisar o que? Fala assim, seu caso. Eles vão olhar e falar assim, não, você pagou mesmo. Vamos dar, eu falo assim, entrada. É o que você tem que fazer aqui. Fala assim, eu creio que nessa noite eu vou tomar posse. Através, fala assim, da ação. Fala assim, eu vou dar entrada. Não fala bem forte, eu vou protocolar o meu milagre. Que Deus já deu, Ele já deu, meu Deus.
Irmão, eu recebi um milagre nessa revelação. E ele não é pouco não, irmão, é muita coisa, viu? Eu recebi um milagre nessa chave. Eu vou ensinar o que eu vivi. Se você entender, você vai falar assim, você acessa. Fala para o seu irmão, se você entender, você acessa. Então quem pegou? Quem está vivo aqui hoje? Quem tem direito? Fala para o seu irmão assim, Deus já deu. Só falta tomar posse. Ah, irmão, eu entendi esse princípio aqui. A chave fala assim, girou. Fala assim, eu já estou no dia de aposentar. Vale, irmão. Dessa luta, desse sofrimento, dessa humilhação, desse jugo, dessas aflições. Fala assim, já chega. Vou me manifestar. Vou dar uma prova de vida. Ah, irmão, se você pegar só essa essa introdução, só essa chave girar na sua vida, você vai falar, pronto, tá feito. Fala, irmão, tá feito. Nosso maior erro, sabe o que é? Nós entramos às portas e achamos que Deus tem que fazer, pelo fato de Deus, na verdade, falar assim, tá precisando. Olha, bem doido, irmão, fala assim, milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem crê. Fala, acabei de te chocar. A gente acha que a gente precisa e tem que receber. Não, milagre é para quem crê e não para quem precisa. Girou a chave, entendeu o princípio? Milagre, vamos de novo, é para quem crê e não para quem. A nossa mentalidade é que a gente entra achando que precisa, mas não crê. Se você entrar entendendo que você crê e pelo fato de crer, você pode receber, tá feito. Quem está pegando? Nós entramos as portas achando que a gente precisa. Deus, eu preciso. Quando eu tenho essa mentalidade de preciso, eu começo o quê? Eu falo assim, primeira coisa, vitimizar. Senhor, eu estou sofrendo demais, nada dá certo para mim, tudo está dando errado. Minha dificuldade está na minha vida, nada sai, nada muda. O ano difícil, meu Deus. Tem misericórdia de mim, nada deu certo. Está chegando o quê? Fala, novembro. É que dia? Fala, misericórdia, meu Deus. Irmão, eu sinto o gosto do arroz com nozes lá no fim do ano no espaço de festa. Teve um arroz com nozes lá, não sei quem lembra, minha memória é muito boa. Eu falo a comida que teve lá, sem você me perguntar nada. Você fala pra mim, eu te falo. Eu sinto o gosto da manga na salada que tinha lá, irmão. O tanto que fala assim, passou rápido. O que você quer dizer com isso, pastor? Que quanto mais fala assim, quanto mais acelera, eu preciso aplicar, irmão. Fala assim, eu preciso aplicar. Essa chave de entender que Deus já deu, só falta tomar posse. Quando eu entendo isso, eu consigo assim, passar para outro nível. Irmãos, isso é um mistério de Deus. É você tirar, fala assim, arrancar do céu e trazer para onde? Fala, para a terra. Irmão, estou te chegando chave para isso. Como assim, pastor? Vamos lá. A mulher do fluxo de sangue, quando ela entrou no meio da multidão, ela foi pedindo licença? Dá licença, 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 dá licença. Pegou, foi assim? O que ela fez? Fala assim, ela entrou na multidão, caladinha. Foi lá, pediu para Jesus. Falou, Senhor, por favor, vou tocar na hora de suas vestes, não repara não. Não tem como escândalo. Não foi assim que ela fez? Ela pediu. Fala assim, ela arrancou. O que você quer entender com isso, pastor? Tem coisas que não dá para pedir, tem que, fala comigo, arrancar. Fala assim, pela fé, irmãos, é pela fé, tudo é pela fé. Tem coisas que não dá para pedir, fala, tem que arrancar, ela não pediu. Isso, fala comigo, é culto. Uau, irmãos. A gente acha que a gente veio assistir um culto, não, você veio fazer um culto, você veio prestar um culto. E é um culto de excelência, você tem que adorar a Deus, você tem que se manifestar ao Senhor, você tem que se apresentar a Ele, você veio não participar, você veio fazer um culto ao Rei dos Reis, ao Deus que é eterno na nossa vida. Ah, como é bom, meu, prestar um culto de adoração a Ele. Como é precioso, irmãos, prestar esse culto a Ele. Irmãos, Ele é digno, não é que Ele merece, Ele é digno de toda adoração. Uau! Ele é Senhor de todo o céu e toda a terra, irmão. Abra comigo em Josué, vou te ensinar o que é Deus dar e o que é tomar posse. Vou te ensinar a doutrina.
Vou te dar uma chave hoje, você vai levar embora. Eu te provo, irmãos. Domingo que vem, se você aplicar essa palavra, irmãos, se não acontecer um milagre na sua vida. Josué 6. Se você entender na mente o que Deus está querendo te trazer hoje, entendimento, não tem como dar errado. Só que esse tipo de palavra é muito difícil dela se manifestar em nós. Por quê? Porque a nossa mentalidade quer ficar naquela. Na verdade, aquela mentalidade que eu não tenho direito, que eu não posso, que vai demorar muito, que as coisas não vão acontecer, que não é bem assim não, pastor, que as coisas não é desse jeito não, mas eu te ensinei que é seu direito, você só precisa tomar posse. Chegou o tempo, fala, chegou o tempo. Deus já falou, e eu recebo, e tomo posse. Por que a posse é tão difícil? Fala assim, porque tem que agir. E é tudo aquilo que a gente não gosta de fazer. Agir. Sim ou não, irmão? Eu fiquei pensando nessa semana o quão difícil é agir. Fala assim, é muito difícil. Sabe qual que é a maior parte mais difícil de agir? Fala assim, qual? Vou perguntar de novo, qual é a maior parte de agir? A maior parte mais difícil de agir, qual é? Fala assim, ficar em silêncio e deixar Deus fazer. Quem está entendendo o mistério? Porque tem hora que o seu silêncio é o agir de Deus. Tem hora que o seu muito falar é o atraso naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pegou a visão, irmão? Tem hora que Deus quer que a gente só silencie. Fala assim, quem silencia fala assim, confia. Está confiando no Senhor, irmão. E olha o que diz o texto. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a quem? Quem está falando? Não, vamos de novo. Quem está falando? Fala o Senhor. Fala dos exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha. E nem uma guerra. Fala, é ele que está falando. Fala assim, ele está falando para outro guerreiro. Ele está falando para mim. Ele está falando com você, irmão. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Quem pode tomar posse disso, irmão? Você é um guerreiro e você é uma guerreira. E nós é brasileiro, não desiste nunca. Uau, irmão. Toma posse, irmão. Uou, nós é guerreiro, irmão. Aqui na Refrigério é casa, cheia de guerreiro e guerreira. Então o Senhor está falando para nós, sim ou não, irmãos? Disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Olha o que ele está dando ainda. Seu rei, seus o quê? Seus homens, fala, valorosos. Fala assim, Deus deu. Cruzar o braço, ficar esperando, ia dar certo? Deus deu? Deu ou não deu? Mas o fato de Deus dar quer dizer que não tem que fazer nada. Mas essa mentalidade existe na igreja, sim ou não? Sim ou não, irmão? Deus me deu, pastor, Deus falou que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É, irmão? Eu falo, nossa. Irmão, quanto maior a promessa, maior vai ser o processo. Está entendendo? Porque o propósito, irmãos, ele fala assim, o propósito tem o poder de nos colocar aonde? Fala, no destino. Sim ou não? Fala assim, o processo nos fere. Fala, mas o propósito nos cura. Mas o propósito nos cura, irmão. Então aqui a gente entende que Deus, irmão, isso aqui é uma base para tudo. Deus deu, mas tem que, fala comigo, tomar posse. Passou aí no Velho Testamento do mesmo jeito, no Novo Testamento do mesmo jeito. Quem está entendendo o mistério? Quando ele falou para os lepores, ele falou assim, vocês podem ir mostrar ao sacerdote, vai. Esse vai aqui, irmão, quer dizer o quê? Fala, condicional. Não foi, não era curado. Pegou a visão? Porque isso aqui é um processo, irmão, que aplica para toda a Bíblia. Está pegando essa visão? Quem está pegando? Que Deus falou que deu, sim ou não? Deus deu ou não deu? Mas teve que tomar posse? O que é a posse? Fala, a posse é fazer o que Deus manda. Fala assim, a posse é fazer o que Deus manda. E a partir do versículo 13, Deus vai mandar muitas vezes.
Vós, pois, todos os homens, já fala assim, já começou. Fala, Deus já começou a mandar. Vós, pois, todos os homens, rodeareis a cidade. Uma vez, sim ou não? Assim fareis quantas vezes? Fala assim, Deus está dando instrução. Fala assim, obedece. Quem é esperto. Sabe qual é o nosso maior erro? Nós sabe e não faz. E quando você sabe e não faz, você fala assim, você pega jugo. Pegou o mistério? Então Deus começa a mandar no 3. No 2 ele fala que vai dar. Quem crê que Deus está dando a cidade, sim ou não? Mas no 3 ele começa a falar assim, a dar instrução. E aqui a primeira instrução que ele dá é o quê? Fala, tem que rodear a cidade. Irmãos, isso aqui não era, fala assim, coisa fácil, não. Fala assim, não era fácil, não. Olha o 4. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre, de carneiro, adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão o quê? As trombetas. E será que tocando-se prolongamente as buzinas de carneiro ouvindo vós, os seus unidos, todo o povo gritará com grande brado. E o muro da cidade cairá de que jeito? Abaixo. E o povo que subirá por ela, cada um em frente. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse, levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Fala, a presença entrou. Fala assim, Deus nunca dá uma instrução sem a sua presença. Uau, irmãos. Aqui tinha sacerdote, tinha arma e tinha guerreiro. Mas sem a presença nada dava certo. Disse ao povo, passai e rodeareis a cidade. E quem estiver armado, passa diante da arca, da presença do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes levantaram o quê? 7 buzinas, de quê? De carneiro, do Senhor. Passaram tocando as buzinas. E a arca da aliança do Senhor se o quê? Seguia. E os homens armados iam diante do sacerdote que tocava o quê? As buzinas. As trombetas, buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando, tocando as buzinas, ia os sacerdotes. Porém o povo, Josué tinha dado o quê? Fala assim, outra ordem. Fala assim, eu tinha uma para o sacerdote, e agora uma para o povo, sim ou não? Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo, não gritai, nem falareis, fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos o quê? Diga, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez, e entrara no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os seus sacerdotes levantaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas de chifre, de carneira diante da arca do Senhor, e andando e tocando as buzinas, e os homens armados iam o quê? Adiante dele. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, o sacerdote ia andando e tocando o quê? Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. Assim fez. Quantos dias? 6, 14. Sucedeu que ao 7º dia, que hora que eles levantam? Ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente o quê? Rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que tocando os sacerdotes pela o quê? 7ª vez, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado o quê? Mas Deus falou que tinha dado no 3, no 2, sim ou não? Fala agora, Deus está o quê? Fala, confirmando aquilo que ele falou. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, que não toqueis nem o quê? Das coisas
Aqui fala das coisas, assim façais maldito ao arraial de Israel, e perturbeis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, fala, gritou, pois. O povo, tocando o quê? O povo, ouvindo o povo unido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu aonde? A cidade, um em frente de si, e tomaram o quê? A cidade. A gente fala assim, lê o texto, fala assim, parece ser simples. Você viu quantas vezes Deus repetiu a mesma coisa? Sim ou não? Quem entendeu no texto? Quantas vezes Deus pediu e repetiu o sacerdote, o povo, 7 buzinas, o povo, 7 povos, falou o povo ficar calado, a marca na frente. Deus fala assim, foi repetindo, fala, foi repetindo. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que Deus estava repetindo, Ele queria que fosse feito do jeito que Ele falou. Por quê? Se eu não fizer do jeito que Deus falou, dá certo? Não, irmão. De maneira, fala assim, de maneira nenhuma. Primeiro versículo fala assim, a cidade foi fechada. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante, aí você vê, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Versículo 1. Isso. Ninguém sair, ninguém o quê? Fala assim, a cidade foi fechada por causa do povo de Deus. Não por causa dos seus feitos. Pegou a visão, irmão? Isso aqui é tão interessante, o que, irmão, Deus fechou a cidade só para o povo de Deus tomar posse. Não sei se você está entendendo. Isso aqui é um problema, talvez meu e seu. Irmãos, um problema que está aberto, fala assim, ele tem acesso à minha vida toda hora. Sim ou não? Sim ou não? Um problema que está aberto, você está vivendo ele toda. Um problema que Deus fechou, só para você tomar posse. Vou falar de novo, parece que você não entendeu ainda. Um problema que Deus fechou, só para você tomar posse. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem está pegando a visão? Entende quem está comigo? Olha que Deus fecha a cidade. Porque se o povo saísse contra o povo de Israel, irmão, a Bíblia nos ensina claro. Deus fechou a cidade por causa dos filhos de Israel. Pastor, é como se eu tivesse um problema no banco e o banco falava, eu não vou cobrar juro mais, até se arrumar o dia de pagar. Pegou a visão, irmãos? É uma explicação simples para que você entenda o que Deus fez. Deus fecha, fala assim, fecha a cidade. Eu ainda aqui, não por causa dos feitos do povo. O seu inimigo conhece, fala assim, os feitos de Deus. Bem mais do que nós mesmos. Quando Deus mandou fechar Jericó, ele se questionou, irmão? Não. Porque quando esse povo passou o Jordão, o Carlos Ano pregou domingo passado, quem lembra? Quando esse povo passou o Jordão, a Bíblia fala que as águas do Jordão estavam indo nas suas, ribanceiras. Quando Deus pegou a água do Jordão, o rio desce, ou não? Deus passou um vento aqui, irmãos. E a água, fala assim, amontoou num lugar só. E o povo fala assim, passou. E acessou Jericó. Tá pegando, quem pegou o mistério aí, irmãos? O que Deus está falando? Que, entenda isso, Deus resolve um problema menor para você crescer e acessar a sua vitória em um problema maior. Irmãos! Deus estava falando assim, eu vou ensinar vocês a tomar posse de algo grande. Eu vou encolher o Jordão, vocês vão passar em terra seca. O sacerdote vai ficar no meio, pregou aqui, pegar 12 pedras, representa governo. O número 12 é governo, 12 apóstolos, 12 portas na Jerusalém, é governo, 12 é governo. Então entenda isso, Deus estava ensinando o povo a tomar posse. Mas tomar posse é fácil, irmão? Não, não é. Por que a gente não está vendo tantos grandes milagres? Porque tomar posse, irmãos, é algo fácil, é algo muito complicado. Sim ou não? Versículo 2, Deus fala que deu, sim ou não? Deus entregou a cidade? Quando derrubou o muro ou quando fechou as portas? Não, se você concordar comigo que foi quando fechou as portas, você está com um problema. Vamos, mas você concorda comigo? Vamos lá, irmão. Aqui, esse ministério é de gente inteligente.
Deus entregou Jericó quando derrubou o muro ou quando fechou a cidade? Hã? Então está o nosso problema. Sim ou não? Tem muito problema nosso, já está fechado, a gente só não toma posse. Quem está entendendo o mistério, irmão? Quem pegou a visão? Isso, ele já deu, sim ou não? A vitória, só que a gente não toma posse. Entenda isso, quando Deus fechou, fala comigo, Deus entregou. Ó, primeiro Deus não entregou Jericó só quando derrubou os muros da cidade. Deus entregou quando fechou as portas de Jericó. Fala comigo, tudo que Deus entrega nas nossas mãos, faz assim, temos que tomar posse. Fala assim, tem que conquistar. Fala assim, tem que lutar. Fala assim, quando Deus libera uma palavra, ela vem carregada. Fala assim, de ação. Não fala de novo, ação. Quando Deus disse ao centurião no Novo Testamento, ele quis o que dele? Falar ação. Ele falou assim, não senhor, não vai na minha casa não, dá somente uma. E o meu criado vai o quê? Jesus falou assim, vai, teu criado vive. O que ele fez? Ele ficou lá. Não, o senhor vai ficar aqui comigo até mandar outro servo lá, vai ficar sabendo. Se ele falar para mim que está tudo certo lá, eu vou te liberar aqui. Foi assim que ele fez? Entenda isso. A ação, fala assim, ó, a ação do centurião ir. O centurião recebeu a palavra, sim ou não? Sim ou não? Olha como que o culto funciona. Ele recebe o quê? E ele fica aqui pedindo de novo no domingo que vem. Ele fica fazendo a campanha para o domingo que vem ainda. Entenda isso, o nosso problema é só de receber a palavra. A gente não recebe. Quando ele recebeu, o que ele fez? Tudo certo. Com Deus. Chegou na casa dele. O que aconteceu? Hã? Porque não existe uma palavra que você não receba com fé em verdade que não gera milagre. Quando ele chegou em casa, o criado estava de que jeito? Por quê? Porque ele creu. Porque toda palavra que Jesus libera está carregada de ação. Esse é o mistério, irmãos. Esse é o segredo. O fato de eu saber, entenda isso, não vai mudar nada. Eu preciso agir naquilo que sei. Fala assim, esse é o certo. Sim ou não, irmão? O leproso também, sim ou não? Jesus falou, vai. Eles o quê? O que eles falou para eles? Jesus falou, não, vamos comigo, que se não acontecer nada, nós... Foi assim? Não. Ele sai, sim ou não? Os 10. Quantos? No meio do caminho, todos foi o quê? Fala assim, até o ingrato. Fala assim, Jesus é bom. Abençoa até os ingratos. Não fala aí, irmão, Jesus é bom. Abençoa até os ingratos. Quantos volta para agradecer? Só um. Entenda isso. Olha a chave que eu vou girar na sua vida. Com essa palavra. Quantos voltam para agradecer? Fala assim, não há agradecimento. Fala assim, tem o dobro. Tem o triplo. Tem coisas que eu nem imagino. Para mim continuar recebendo. Porque quando ele volta, diz a Bíblia que ele lança aos pés de Jesus. Jesus fala assim, fique de pé. Quantos foi que eu curei? Não foi 10? Cadê os 9? Jesus quer saber, sim ou não? Ele manda ele levantar e fala para ele assim, ó, vai em paz. A tua fé te salvou. Duas coisas ele dá. Ele dá paz e fala salvação. Paz e... Porque quem volta para agradecer não tem limite para receber. Ah não, agora não sei se você pegou. Ah não, agora não sei se você acessou. Vamos de novo. Quem volta para agradecer não tem limite para receber. Meu Deus! Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de... Fala de guerra. Fala, eu sou de guerra. Fala, não diz isso nunca. Rodeareis a cidade quantas vezes? Cercando uma vez. Assim fareis quantas vezes? Fala assim, Deus coloca o povo. Fala assim, fala assim, tomar posição. Agora fecha o olho e fala assim, Deus, eu preciso vencer. Agora fala assim, para você mesmo, quem quer vencer? Muralhas, gigantes, precisa se posicionar na instrução do Senhor.
Sim ou não, irmão? Toda instrução que você recebe de Deus é para a vitória. Quem recebe isso? Para destravar, para libertar, para transformar. Porque a partir do 3 fala assim, Deus só começa a dar instrução, sim ou não? Ele dá instrução a Josué, sim ou não? E Josué dá ao povo, não é assim? Porque é assim, ó, vem de lá pra cá e libera aí. Quem tá pegando? Quem pegou, irmãos? Eu já recebi muitos milagres nas quarta-feiras, irmão. Muito milagre. Sentadinho ali, calado. Na quarta-feira eu não gosto nem que o povo sabe que eu tô aqui. Senta ali, irmão, caladinho. Ficou, Senhor, hoje podia fazer uma coisa na minha vida. E aí Deus vai e libera a sua palavra sobre mim. No versículo 3, e 4 e 5, fala assim, é tudo instrução. Ele fala que o sacerdote tem que ir, sim ou não, na frente, sim ou não. No 5 ele fala, será que, ó, tocando prolongadamente, sim ou não, irmão, as buzinas. Fala assim, Deus fala. No 3, no 4, no 5. Como vai ser? Se você tomar posse. Não sei se você entendeu. Deus está adiantando para você saber se você tomar posse do jeito que vai ser. Tomou posse do jeito que vai acontecer, ele está falando. Quem pegou aí, irmãos? Então faça, o mistério está na posse. Olha o versículo 6, quem está comigo? Então Josué, filho de Num, ó, chamou o sacerdócio e disse, levai o quê? Tem 3 coisas que fala assim, tem sacerdote, fala tem guerreiro e tem arma, mas não vai dar certo. Se não tiver o quê? A presença do Senhor. A Bíblia fala aqui em vão vigiar a sentinela se o Senhor não guardar o quê? A casa. Ou se o Senhor não guardar a cidade. Entenda isso. Aqui, irmãos, fala assim, o que faz a diferença é a presença do Senhor. Quem está pegando, irmão? Olha aqui, o que isso representa? Só podemos vencer batalhas e muralhas se a presença estiver conosco, irmão. Quer vencer? Eu estou te perguntando, irmão. Sim ou não? Na sua casa, na sua vida, com seus filhos, na sua família. Quer vencer? Nós precisamos da presença do Senhor. Sem a presença não tem vitória, irmão. Deus estava ensinando o povo, falou, olha, eu vou derrubar, mas para vocês saberem que não foi vocês, vai ser, fala assim, com grito. Irmão, o grito derruba alguma coisa, irmão? Muro? Não, irmão. Porque quando Deus faz uma obra, Ele não deixa rastro para um homem achar que foi Ele. Quem está entendendo o mistério? Quem está entendendo, irmãos? Aqui Deus está nos explicando como que Ele vai fazer. Como que Ele vai manifestar. E aqui, irmãos, nesse versículo 9... Está do 6 ao 9. Deus está nos ensinando que vai sacerdote, vai buzina, vai canção, vai os armados na frente da arca, mas se não tiver a presença, fala comigo, nada vai funcionar. Aí no 10, fala 10. Deus dá uma instrução. Até aqui foi para o sacerdote, foi para os guerreiros, sim ou não? Agora Deus dá uma instrução, fala para o povo. Você tem essas 3 manifestações aqui. Quem está entendendo? Você está com essas 3 manifestações. Você é um guerreiro. Você pode ser um sacerdote. Quando você começa a evangelizar alguém, você está liberando uma mensagem para alguém. Você está sendo um evangelista. Está entendendo o mistério, irmãos? E agora Deus está falando, fala assim, para o povo. Deus está falando para a parte mais perigosa. Sim ou não, irmãos? Fala assim, que é a nossa humanidade em nós. Fala assim, a nossa carne em nós. A instrução fala assim, veio para a carne. Fala a instrução de Deus agora. Fala é para a minha carne. Olha o que Deus fala. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem. Ele pediu, por favor, não faça isso, meu querido. Foi assim? O que ele deu? Dizendo o quê? Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa, até o dia que eu vos diga. Gritai então o quê? Fala assim, Deus dá uma instrução ao povo diferente que deu ao sacerdote. Sim ou não, irmãos? Deus queria que o quê, irmãos? Fala comigo. Deus queria ensinar o povo. Fala assim, Deus queria nos ensinar.
Qual que é a coisa principal que a gente faz quando está passando luta? Falar o quê? Fala assim, murmurar. Quando a gente para de murmurar ao nosso redor, a gente murmura para onde? Na igreja, a primeira coisa que as pessoas murmuram é do pastor. Sim ou não? Sim ou não? Eu costumo falar de mal de mim é fácil demais, mas eu quero ver se está na minha pele. Agora, falar mal de mim, fácil demais, mano. O cara que mais tem defeito que acho que é eu. Que eu falo mais, eu fico refém demais. Como assim, pai? Eu queria te dar uns 4 domingos pra você pregar seguido. 4 domingos, 4 mensagens boas, 4 mensagens na mesma intensidade, 4 mensagens na mesma visão, 4 mensagens no mesmo entusiasmo, 4 mensagens fora da realidade que está lá fora. Você acha que eu estou pregando a realidade que está lá fora? Quem ganhou, quem perdeu? Irmão, eu estou na palavra, você não está entendendo. Eu estou na palavra. O que a gente faz então? Fala assim, a gente murmura. Qual que é o segredo? Fala assim, ficar calado. Deus falou, se eu deixar o povo falar, o que o povo falaria? Esse Josué primeiro o quê? É louco. Josué está doido. O negócio é ficar derrudeando muro, não derruba muro não. Essa cidade que nunca viu uma derrota. Esse muro tem 9 metros em alguns lugares, tem lugar que tem 12. Esse muro, uma carroça passa em pé. Irmão, uma carroça com um cavalo andava em cima do muro. Dá para você entender? Aquele muro representava um Deus para esse povo. Ele era um Deus, aquele muro. Então o que eles iam falar? Primeiro, de quem que eles iam falar primeiro? De quem? Josué. O Josué é o mais lascado aqui. Sim ou não? Porque lá no 3, Deus falou que ia engrandecer ele, passou casando e pregou no 3. Aqui no 6, Deus está confirmando o chamado dele. Quem está pegando a visão? Então a primeira coisa que o povo fala é de quem? Do Josué. E depois eles iam começar a falar de quem? Das muralhas. Eles iam falando aqui sol quente. Para que ficar nessa luta aqui? Para que 6 dias? Por que não foi só um? Se é Deus que vai fazer, por que não fez um? Se é Deus quem vai fazer, por que ele não faz um no Pai, um no Filho, um no Espírito Santo? 3 dias, um para cada um para a Trindade. Sim ou não, irmão? A gente começa a murmurar, irmão. E quando você murmura, você volta para o final da fila. E se você falar mal de mim, para mim tanto faz, irmão. Tanto faz. E as pessoas que mais falam mal da gente, já estão mais perto da gente. Eles olhavam para o muro e falavam, ai, Josué, esse cara é louco. Depois eles olharam para o céu e falaram, que nada, moço. O povo no muro começou a falar deles. Pensa o povo no muro, irmão. Fala, nossa, nós já recebemos tanto exército aqui, agora esse é o mais louco. Eles rudiam. Vamos tacar tomate nesse povo. Quem está entendendo, irmãos? Sim ou não? Você já pensou quantas pessoas já teve em cima do muro falando de você? Porque quem está em cima do muro não conhece a sua história e não conhece a sua estrada. Não sabe onde você passou e nem o Deus que você serve. De cima do muro, é fácil falar mal da gente. Quem está pegando a visão, irmãos? A instrução para Deus estava falando, Josué, calar a alma do povo, calar a carne do povo, fala para o povo que não pode falar, fala para o povo que a ordem não é o quê? Murmurar. Porque vai ter um tempo de murmúrio agora que vocês nunca viram na vida. E quem começar a murmurar, fala comigo, está lascado. Porque quando você começa a murmurar, você está querendo dizer que Deus não está no controle. Agora vai dar tudo errado, agora não sei o quê, agora mais não sei o quê, agora Deus me livre, agora não... Não, irmão, fica tranquilo, fica com o seu irmão, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmão. Está achando que Deus não cuida da gente, irmão? Sim ou não? Irmãos, nem a porta do inferno vai avançar contra a igreja. Não sei se você pegou. Nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque vai vir um tempo de murmura. E agora é contra os pastores maior, porque eles ficam na internet conversando demais. Não é não? Quem tem mais mídia, quem tem mais voz, vai levar mais pancada. Nós aqui dá poucas visualizações, né? 200, 300, mais ou menos.
Não é não, irmão? Mas os grandão ficou conversando demais aí, sim ou não? Fala assim, fique tranquilo. Fala para o seu irmão, não murmure. Deus está no controle. Fala de novo, não murmure. Deus está no controle. Qual foi a ordem? Josué, paralise a carne deles. Fecha a boca deles. Não deixe eles falar enquanto caminha. Porque a gente fala assim, você acha que é simples? Não fala, você acha que é simples? A extensão da cidade, 32 quilômetros. Fala, 32 quilômetros. Fala os muros, de 9 a 12. Fala assim, gente, pessoas moravam em cima do muro. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem pegou? O muro tinha 6 metros de largura. Largura, 6 metros. Quem está pegando? Então, a instrução aqui, irmãos, era: vocês vão caminhar quantos dias? Quantos dias? Vamos de novo? Quantos dias? Fala assim, é tudo o que o homem pode fazer. 6 representa, fala assim, um homem. No 6º dia, Deus fez quem? O número 6 representa o homem. O que Deus quis dizer? Até o dia 6 é tudo aquilo que vocês podem fazer. No 7º eu entro. Só não murmure! Não vai ter um tempo de murmuração que vocês nunca viram na face da terra. Todo mundo murmurando, todo mundo reclamando, aquele burro. Aí você vai sair do seu foco, não vai para. Então, quando você murmura, você está no foco em Deus? Sim ou não? Já pensou liberado para falar? E a sua gente já pediu o iFood nessa fila, caminhando nesses 6 dias, nada chega. Sim ou não, irmão? Nossa, passei aqui no Instagram, todo mundo está chamando nós de bobo, rodeando esse muro. Nossa, o Snapchat, jeito que tá, o povo, todo mundo falando. E nós é tudo doido. Não, vamos parar de dar a volta nesse muro aqui, vocês é louco? Chega, Josué, você está ficando doido, nós não vamos para lugar nenhum aqui. Nada vai dar certo, nunca vai cair andando. Entenda isso, irmãos. Quando Deus pede seu silêncio é porque Ele quer fazer, porque Ele quer trabalhar. Vamos de novo? Quando Deus pede seu silêncio é porque Ele quer fazer algo na sua vida, algo na sua casa, algo na sua família. Deus quer fazer. Quantos creem nisso, irmãos? Quem recebe? Olha o versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez e entrar no arraial. Depois o 12, Josué levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as buzinas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, ia andando e tocando. Tudo certinho, fazendo tudo certinho. 14, assim rodearam outra vez a cidade, no 2º dia, e voltaram para onde? E assim fizeram quantos? Façam tudo aquilo que o homem podia fazer. 6 dias eles rodearam. No último dia era quantas vezes? Quantas? A cidade tinha 32 quilômetros, vezes 7. Que hora que eles levantou meio-dia? No sol mais quente. Fala assim, eles usaram o tempo. Que ia ser muitas. Eles levantaram e falaram assim, de madrugada. Entenda isso. Se o propósito que Deus tem na sua vida não está te fazendo levantar de madrugada, tem alguma coisa de errado. Pegou a visão, irmãos? Eles levantaram que hora? Porque o propósito era muito grande. Você tem um propósito muito grande aqui nessa noite. Pega essa visão, começa a levantar põe o joelho no chão e fala, Deus vai cair. O muro vai cair. Jericó vai cair. As muralhas vai cair. Deus vai jogar por terra. Começa a falar, Deus faça-nos justiça. Senhor, esse povo está escarnecendo de nós, porque eles não conhecem o braço do Senhor. Mas eu profetizo, vai cair. Vai cair. Quem recebe, vai cair, irmão. Sim ou não? Fala assim, esse silêncio tem um propósito. Sim ou não, irmão? Quem crê nisso?
Sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade. Quantas vezes? Naquele dia somente o quê? Rodearam a cidade. Quantas vezes? Deus faz menção de repetir tudo. Fala assim, por quê? Para que você faça do jeitinho que Ele está pedindo. Sucedeu que tocando o sacerdote pelas... Quantas vezes? Irmão, tem 7 várias vezes. As buzinas diz Josué, o que Josué fala? Porque o Senhor o quê? Fala assim, todo mundo que obedece tem um grito guardado dentro de si. Lá Deus mandou ficar calado, sim ou não? Pra gente não conversar demais. Aquele tempo, já pensou, irmãos, o quanto que ele estava falando que puder gritar, prepara que eu vou gritar mesmo. Irmãos, todo vencedor que obedece tem um grito guardado de vitória dentro de si. Vamos de novo? Todo vencedor que obedece tem um grito de vitória guardado dentro de si. Quantos creem, irmão? Eu profetizo sobre o Brasil que ele tem um grito ainda de vitória guardado dentro de si. Que ainda a última palavra não é do homem, vem de Deus, ainda tem um grito de vitória guardado dentro de nós. Quem recebe, irmão? Deus mandou, irmãos, o povo ficar caladinho e só pensar. E na hora que puder gritar, mas eu vou gritar mesmo. Quem está entendendo isso, irmão? Talvez você tenha um grito aí, irmão, guardado no seu relacionamento, ou um grito guardado na sua vida familiar, ou vida conjugal, ou vida financeira, ou emocional, ou vida sentimental, ou vida, irmãos, na sua saúde, a sua vida natural. Talvez você está com um grito guardado, fala, Deus, eu preciso dar esse grito de vitória. Quantos querem dar um grito de vitória, irmãos, ainda nesse mês ainda? Falar, Deus bradou, Deus fez, Deus liberou, Deus agiu, Deus fez romper, Deus jogou o muro por terra, Deus jogou fortaleza por terra. Quem crê nisso, irmão? Aleluia. Quem toma posse? No nome de Jesus. Então fique de pé no nome de Jesus. Já está acabando a hora já. 20 e 21. O grito está aí. O grito que Deus mandou guardar, Ele vai mandar soltar agora. Aleluia, irmão. Deus já mandou. Só falta tomar posse. Você vai sair daqui hoje entendendo a doutrina da posse. E ela é poderosa, irmão. E aí nós vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos comigo e... Aonde você tem que tomar posse? Qual que é a ação que Deus está esperando de você nessa noite? Eu te ensinei sobre a doutrina da posse, como funciona. No versículo 3, até o grito é só instrução, Deus mandando do jeitinho que era para ser feito. Deus deu a ordem ao povo, fica todo mundo caladinho que vai dar certo. Não murmure, não comece a falar que está perdido, que agora está enrolado. Não, só espere em Deus, irmãos. Confie no Senhor, irmão. E eu creio que para aqueles que nele confiam, nele espera, tem resposta de Deus. Então a instrução aqui, irmãos, foi para ser seguida na risca. O que você quer dizer com isso, pastor? Que você sai desse ambiente hoje entendendo a doutrina da posse. Que tomar posse é agir, é fazer. Tomar posse, irmãos, não é Deus falar que vai fazer e você não tem que fazer nada e só vai receber, não, irmãos. De maneira nenhuma, tem ação nossa. No versículo 2 ele entrega a cidade, no 3 ele começa a dar a direção, como que é para ser feito. Ele já entregou, mas vai ter que tomar posse. E a posse é onde eu e você entra, agindo, fazendo, manifestando, não aceitando, irmãos, proclamando, revoltando não, crendo na palavra. Porque Deus nunca perde o controle. Olha o versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, do jeitinho que Deus veio falando nas instruções. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e
sucedeu que, ouvindo o povo, olha que coisa forte, irmão. O que você quer dizer com isso, pastor? Olha para mim para você poder entender. Veio de lá, fala assim, veio de lá, passou por aqui, fala assim, entrou para ir, saiu do altar e foi para ir. Olha aí, ó, gritou pois o povo, tocando o sacerdote as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo, os sonidos das buzinas, gritou o povo com grande brado. Uou! E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si. Tomaram o quê? A cidade. Irmãos, Deus, ele é organizado do jeito que ele falou. Vai sair a hora, vai no sacerdote, eles vão tocar, as buzinas vão soar, o povo vai ouvir, eles vão entender, porque Josué deu a instrução. A hora de gritar é agora. Todo obediente, eu falo para você, tem um grito guardado de vitória para gritar. E o nosso grito hoje é oração, irmãos. E eu quero orar com você nessa noite. Se você deixar o Espírito Santo de Deus falar no seu espírito, ele te revela essa palavra. Ele te dá direções nessa palavra. Ele te instrui nessa palavra. Nós vamos viver um tempo que agora nós precisamos confiar no Senhor. E quem confia, espera. E quem espera, irmão, não murmura. Deus deu a instrução direitinho, irmãos, para ele exaltar Josué no meio do povo. Depois de Jericó, Josué venceu várias cidades. Várias. E no último dia do livro, na verdade, de Josué, lá no finalzinho do 24:9, ele fala assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Uau! Isso vai fazer toda a diferença. Porque se você e sua casa servir ao Senhor, irmãos, não tem tempo para mais nada. Josué falou, já consultei a minha casa, eu já disse lá, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, independente de qualquer coisa. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Yarabadai do comanai, darabadai do comanai, darabadai do co. Nós vamos continuar servindo ao Deus vivo. Eu não sei quanto a vocês, mas nós, da Refrigério, vamos continuar servindo ao Senhor. Yarabadai, darabadai do comanai. Oh, Espírito Santo. Se você puder fechar os seus olhos e deixar o Espírito de Deus falar o seu espírito nessa noite, e te conduzir nesse ensinamento da posse. O que é tomar posse? A doutrina da posse. Que a posse, ela envolve eu e você. Que não adianta só chegar o tempo da aposentadoria. Eu preciso me apresentar uma prova de vida. Eu preciso dar. Pastor, o que você quer dizer? Que agora é o momento de você dar uma prova de vida. Como? Orando. Como, pastor? Clamando. Como? Suplicando. Como? Exaltando o nome do Senhor, adorando ao Senhor. Reconhecendo a sua presença, reconhecendo a sua direção, reconhecendo o seu mover, reconhecendo a sua presença. Agora é o momento, igreja, de eu e você dar essa prova de vida nesse ambiente. Você que está pegando aí pela internet, chegou a hora de dar uma prova de vida.
diante da presença do Senhor. Eu creio nisso. E nós vamos orar, irmãos. Primeira coisa, eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração nessa noite e deixasse o Espírito Santo de Deus trazer refrigério no seu coração nessa noite. A primeira oração é que o Espírito Santo de Deus que está aqui traga refrigério ao seu coração. Que a presença do Senhor traga um refrigério ao seu coração, a ponto de você ter tanta paz, que a paz vai, na verdade, vai transcender e vai fazer você confiar tanto, que você vai só ficar caladinho confiando e esperando no Deus vivo. Porque Deus está no controle de tudo. Até quando dá errado, Deus está no controle. Espírito Santo, a minha oração é que você nessa noite se revele a nós com paz, com refrigério no coração dos seus filhos. Que esse refrigério inunde a nossa alma agora. Que essa presença de Deus, na verdade, alcance o seu coração nessa noite. Que essa presença, agora todo espírito de ansiedade, de aflição, espírito de angústia, espírito de depressão, de acusação, de perturbação, espírito de perseguição, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Saia da mente, saia do coração dos seus filhos. Saia da casa, saia da família. Saia agora no nome de Deus, eu te dou uma ordem. Sai dessa casa, sai dessa família. Que o refrigério, a sensação de bem-estar, o que está escrito em Atos 3,19, eu profetizo sobre a sua casa. Eu profetizo sobre a sua casa que a presença de Deus, que é paz, se manifeste sobre a sua vida nessa noite. Que a glória do eterno nosso Deus alcance a sua vida nessa noite. Que a presença do Espírito Santo venha agora como um sopro na sua casa, como um sopro na sua vida, como um vento impetuoso vem. Nada pode impedir esse vento de soprar na sua casa e na sua vida e na sua família. A presença de Deus está, irmãos. A presença de Deus está soprando aqui. Oh! Sinta a presença de Deus soprando na sua casa, na sua vida. Oh! Sinta essa presença, irmãos, te trazendo paz. Paz em meio às guerras, paz em meio à batalha, paz em meio às adversidades. Sinta essa presença de Deus trazendo paz sobre a sua vida, paz sobre a sua casa, paz sobre a sua família. Deixa a presença de Deus fluir nessa noite. Se você quiser adorar, pode adorar. Oh! Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Sopra, Espírito Santo. Deixa Ele te tocar. Espírito Santo vai libertando agora.
Nós pode levantar as mãos para os céus nessa noite. O povo, eles seguiram a instrução do Senhor. E dentro da instrução do Senhor tinha a vitória para aquele povo. Quando eu levanto as minhas mãos, irmãos, eu estou dizendo que tem uma rocha mais alta do que eu, que é Cristo. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou falando, Senhor, o Senhor está acima de todas as adversidades e problemas. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo, Espírito de Deus, não há nada impossível para o Senhor. Quando eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo, Senhor, eu entendi que amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, até domingo, talvez a única coisa que o Senhor quer de mim é só o meu silêncio. Eu entendi, ó Deus, que as muralhas vão cair a partir da posse. A posse da obediência, porque quem obedece tem sempre um grito de vitória guardado dentro de si. Uau! E Deus te chamou aqui nessa noite para que você aprendesse isso, a doutrina da posse. Como é receber através da posse. E nessa noite eu quero que você vá embora para sua casa, debaixo desse ensinamento, entendendo que Deus deu, mas você precisa tomar posse. Você precisa talvez abrir mão de alguma coisa, de um rancor, de uma palavra contrária, de uma falação, de uma fofoca, na verdade, de coisas que está te impedindo, irmão. Abra mão disso. Tome posse da palavra nessa noite. Daquilo que está te impedindo, talvez é na mente, a sua mente está presa, está cativa em algo que você está pensando e sabe que o seu pensamento está te levando à perdição. Fala, Deus, eu tomo posse de uma libertação nessa noite dos meus pensamentos. Eu não aceito esse pensamento na minha vida, eu rejeito isso agora em nome de Jesus. Isso não é para mim, eu não sou isso que eu estou pensando. Eu não sou resultado daquilo que eu estou vendo, eu não sou resultado daquilo que eu estou pensando, eu sou resultado daquilo que eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Que as mãos aos céus, irmãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa semana. Que sobre esse ensinamento da posse, que você saia desse ambiente, tomando posse de algo que Deus já falou no seu coração. Porque não tem como você ter entrado aqui e Deus não ter falado no teu coração. Tem como você entrar aqui, Deus falar no seu coração e você não querer fazer aquilo que Deus falou. Aí tem como. Mas você entrar aqui e Deus não falar é impossível. Deus falou no seu coração. Agora, se você vai dar uma resposta para o Senhor, de obediência ou não, aí é decisão sua, não é do pastor, não é do louvor, não é do diácono, não é do irmão A, nem do C, nem do B. Deus falou com você. Se você vai dar uma resposta para Deus ou não, aí é uma decisão sua. Mas Deus falou com você. E a minha oração é essa nessa semana. Que você caminhe nessa chave de revelação. Aplicando a doutrina da posse. Porque nesse tempo de relógio, Deus te deu várias instruções. Tem gente aqui que Deus falou tão profundo que ele achou que foi o diabo. Mas não foi o diabo não, irmão, foi Deus mesmo. Tem gente aqui que Deus falou de maneira tão profunda, que ele falou assim, não é Deus, é o diabo. Não, irmãos, eu estou te trazendo uma revelação. Foi Deus é quem falou com você. Porque toda decisão que você toma, na verdade, por fazer algo que Deus está te pedindo, nunca vai ser o diabo. O diabo nunca vai te pedir para você fazer algo que envolva Deus. O diabo sempre vai te pedir para fazer algo que te afaste de Deus. Toda decisão que você toma, que você está se afastando de Deus, não é de Deus, é do diabo. Grave isso nessa semana. E nessa semana você sai desse ambiente, irmãos, entendendo que a posse é a chave daquilo que Deus já deu. Eu creio. Aplauda ao Deus que já deu, irmãos. Só falta nós tomar posse.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vai em paz, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.